Boa noite, pessoal da Isolada 2 do grupo G8. Hoje, sexta-feira, 25 de setembro de 2020, vamos dar continuidade ao processo de estudo sobre eletroquímica. Nós estamos na parte de eletrólise. Repare bem, eu só falta a parte de cálculo de eletrólise. Mas só que tem o seguinte, na aula passada eu fiz um apanhado mais detalhado sobre os tipos de eletrólise. Eletrólise de fusão, eletrólise de meio aquoso. No do meio aquoso, eu separei com eletrodos inativos, que é carbono, grafite, pratina ou hidrogênio, e com eletrodos ativos. Nos eletrodos inativos, eu ainda fiz a diferença. Eletrólise da participação apenas do solvente, apenas do soluto, participação do soluto e do solvente. Só que depois disso, eu ainda recebi no Zap dúvida de alunos do grupo G8 aí, Isolada 2, sobre entendimento sobre a eletrólise, quem puxa o quê. Então, antes de eu começar a parte de cálculo, que eu só falto isso, eu vou voltar agora por esse slide, não pelo o que eu apontei, toda essa parte de eletrólise, para mostrar a vocês, numa outra visão, numa visão do slide, essa parte teórica, para depois a gente ir para a parte de cálculo. Então, vamos lá. Começando, né? Esses objetos são recobertos de metal através de um processo químico chamado eletrólise. Na verdade, isso aí a gente chama de galvanização ou galvanoplastia, dá um banho de metal na estrutura, né? Posso dizer que a eletrólise é um fenômeno de decomposição de uma substância, pela ação da corrente elétrica. Isso a gente já comentou muito. Lise é quebra na presença da corrente elétrica. Você vai decompor a substância na presença da corrente elétrica. A eletrólise ocorre com soluções onde existem íons ou com substâncias iônicas no estado de fusão. Por quê? Porque eu preciso da condução da corrente elétrica. Quando é que se conduz corrente elétrica? Os compostos iônicos conduzem na fase líquida ou em meio aquoso e os compostos ionizáveis só em meio aquoso. Por isso que a gente só vai ter dois tipos de eletrólise. A eletrólise de fusão e a eletrólise de meio aquoso. A de fusão também é chamada de ígneo. A de fusão para compostos iônicos, a de meio aquoso, compostos iônicos e ionizáveis. Por exemplo, os ácidos. Os ácidos não vão sofrer eletrólise pura, só em meio aquoso. Mas um sal tem eletrólise pura, porque você aquece o sal, ele atinge a fusão e você faz a eletrólise, porque você tem íons em movimento. Aqui um resumo entre pilha e eletrólise. Pilha que a gente já discutiu. Na pilha, a gente sabe que o polo negativo é o ânodo, né? É onde sofre a oxidação, a perda de elétron. O zinco deixou de ser metal, vira o zinco iônico. E aí, à medida que ele deixa de ser metal, vira zinco iônico, ele solta os elétrons por esse fio externo. Os elétrons saem de quem oxida para quem reduz. E aí, aqui aumenta a concentração de zinco 2+. Ora, se aumenta a concentração de zinco 2+, eu vou ter uma deficiência no íon negativo, seja lá sulfato, nitrato, que o zinco não está sozinho, é nitrato de zinco, sulfato de zinco, cloreto de zinco. Então o ânion não teve aumento, então vai ter uma discrepância nas concentrações entre zinco 2+, e o ânion que não foi alterado. Por isso que eu botei aqui uma parede porosa ou uma ponte salina, pode ser a ponte salina ou a parede porosa, para que o excesso de íon negativo aqui passe para o lado de cá, para reequilibrar as cargas do excesso de zinco que está aqui. Porque senão a pilha para de funcionar. Essa ponte salina ou essa parede porosa serve para manter o equilíbrio dos íons em solução. Bom, os elétrons saem por esse fio externo e vão chegar até esse cobre. Esse cobre já é metal. Então, se ele é metal, ele não quer reduzir, já está reduzido. Ganhar elétron é virar metal, ele já é metal. Mas o cobre da solução não está reduzido. Então, esse cobre da solução ganha esse elétron que chega do zinco e vira cobre metálico. Com isso, vai ter um aumento da massa de cobre metálico no cátodo, que é o polo positivo. Então, no ânodo, diminuição da massa e aumento da concentração do íon positivo. No cátodo, aumento da massa e diminuição da concentração do íon positivo. Ora, se diminuir a concentração do íon positivo, significa que o íon positivo caiu e a quantidade de ânion permanece a mesma, mais alta. Por isso que a gente bota essa parede porosa para esse excesso de ânion ir lá para o zinco que o zinco está querendo. E aí manter o equilíbrio das cargas.
ou você faz uma ponte salina, que é botar um sal neutro, geralmente cloreto de potássio, para liberar para o lado de cá mais potássio, porque o cobre está saindo, e do lado de cá mais cloreto, porque o zinco está chegando. E aí você mantém o equilíbrio das cargas. Bom, a corrente elétrica é medida, segundo a física, no sentido inverso. Então eu tenho polo negativo, o ânodo sempre sofre oxidação, vogal com vogal. Polo positivo, o cátodo, sempre sofre redução. O zinco transfere elétron para o cobre iônico e vira zinco iônico e cobre metálico. Na eletrólise, o processo é inverso aqui, dos sinais só. O polo positivo é o ânodo e o polo negativo é o cátodo. Agora, independente disso, na eletrólise, quem sofre oxidação ou na pilha é o ânodo, quem sofre redução ou na pilha é o cátodo. Só que agora é o inverso. O zinco metálico é que vai receber, vai doar o elétron para o cobre iônico, virando cobre metálico, correto? Aqui você vai ter o caminho inverso, é o contrário, esse texto aqui está errado, é o contrário desse. Agora eu vou ter cobre metálico virando cobre iônico, o zinco iônico ganhando, não, ele está certo, ele botou a setinha ao contrário, eu que não vi, é a reação inversa. Agora, a única coisa que muda, observe que nos dois casos, no ânodo ocorre sempre a oxidação, vogal com vogal, e no cátodo sempre a redução, consoante com consoante. E os sinais mais e menos, contudo, são invertidos, só inverte sinais. Ok? Isso é uma visão geral da eletrólise com a pilha. A eletrólise é o caminho inverso. Por exemplo, o Enem usou uma questão, que depois a gente vai discutir aqui, sobre o funcionamento do celular. Quando eu estou usando o celular, eu estou usando a pilha, ele está descarregando. Quando ele descarregar e eu botar na tomada para recarregar, aí eu estou fazendo eletrólise. A descarga é uma pilha, a recarga é uma eletrólise. E já caiu uma questão dessa no Enem. Bom, só revisando, sempre o cátodo sofre redução, o ânodo sofre oxidação. Toda pilha é um processo espontâneo, acontece espontaneamente, ΔG menor que zero. Toda eletrólise é não espontânea, ΔG maior que zero. A única coisa que eu gravei na minha mente foi que na pilha o cátodo é positivo. Só gravei esse sinal. Somente ele. Ora, se você gravar aqui na pilha o cátodo é positivo, se aqui é mais, é só trocar os sinais. E aí você tem a redução e a oxidação. Ok, pessoal? A mesma estudo sobre eletrólise. Você tem eletrólise ígnea ou em meio aquoso. Espera aí, deixa eu voltar aqui. A eletrólise você tem na introdução, a mesma coisa que eu comentei aqui, mas a fila de oxidação no meio aquoso. A OH só perde para ânions não oxigenados. Subsulfato ninguém usa. Ânions não oxigenados não vale o flúor. Porque o flúor não quer sofrer oxidação. A fila, o H+, só ganha para 1A, 2A e alumínio. Só você gravar essa referência. O H só ganha para 1A, 2A e alumínio e o OH só perde para ânions não oxigenados. Aí vamos lá. Eletrólise ígnea e aquosa. A ígnea ocorre numa substância iônica na fase líquida, na fase de fusão. Já tinha comentado isso aqui. Então vamos lá. A eletrólise aquosa ocorre quando o eletrolito se encontra dissolvido em água, por isso que é aquosa. Vamos lá, o gerador de energia, aqui tem um gerador para a física, o maior é positivo, o menor é negativo, então vestibular não precisa botar esses sinais, botou esses símbolos, você já sabe que aqui é o positivo, aqui é o negativo. Lembrando que na eletrólise o negativo é o cátodo, o positivo é o ânodo. O ânodo é onde sofre oxidação, o cátodo é onde sofre redução, ok? Bom. Uma fonte de energia faz passar uma corrente elétrica pelo recipiente contendo a solução ou a substância em fusão, fundida, provocando a reação química e liberando as espécies finais dos eletrodos. Então eles geram energia e aí ele cede elétron, esse cátion sofre redução, ganha o elétron e esse ânion solta o elétron, sofrendo oxidação. A reação de eletrólise só ocorre em sistemas que contém íons em movimento.
por isso tem que ser meio aquoso ou iônico na fase líquida, para ter a migração dos íons. Nessa transformação, há consumo de energia elétrica. Então, letra E é a resposta. A gente já comentou isso aqui. Em um processo de eletrólise, é correto afirmar que há passagem de corrente elétrica. Substâncias são apenas oxidadas. Não, são oxidadas, onde há oxidação, uma redução em toda a eletroquímica. O elemento oxidante doa elétron. O oxidante é quem provoca a oxidação. Então, ele sofre redução, ele não doa elétron. A oxidação e a redução são sempre simultâneas. Oxidação e redução são sempre simultâneas. Não há passagem? Não, há passagem. Então, a letra E é a resposta. Bom, vamos lá. Eu tenho um gerador de energia, o polo negativo, que é o cátodo, é onde sofre a redução e vai receber elétron. Esse íon positivo vai receber X elétrons, seja X+, recebe X elétrons. Se é o sódio Na+, recebe 1 mol de elétron. Se é o magnésio 2+, 2 mols de elétron. Se é o alumínio 3+, 3 mols de elétron. Se é o chumbo 4+, 4 mols de elétron, virando a estrutura metálica. No polo positivo, que é o ânodo, o ânion perde elétron sofrendo oxidação. O mesmo princípio agora inverso, ele menos elétron. Se aqui é um menos, aí ele perde 1 elétron. Se aqui é 2 menos, ele perde 2 elétrons. Se aqui é 3 menos, ele perde 3 elétrons. Se aqui é 4 menos, ele perde 4 elétrons. Ok, pessoal? Agora, só um detalhe. Como aqui é o íon negativo, lembrando que elementos, lembrando como um todo, não só negativo, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e toda a família CTA sempre na forma X2. Por exemplo, se aqui é o Cl-, perdeu um elétron, virou Cl2. Aí você tem que balancear. Se aqui é o iodo menos, perdeu um elétron, virou I2. Agora, se aqui é o enxofre 2 menos, perdeu 2 elétrons, virou S. Não é X2. Aqui é a mesma coisa com hidrogênio. Se o hidrogênio é o mais, ganhou um elétron, virou H2. Aí você tem que balancear, botar 1/2 ou multiplicar tudo por 2. A escolha é sua. Mas tem que fazer o balanceamento. A eletrólise de cloreto de sódio, que a gente já bateu aqui. Por que se bate muito cloreto de sódio? Porque o sal de cozinha, o principal componente é o NaCl. Então você tem aplicações muito vastas no cloreto de sódio, tanto em meio aquoso como em infusão. Né? Por isso que ele é muito citado nos vestibulares. Então, quando você aquece o cloreto de sódio, ele vira Na+, Cl-. Então, o polo negativo vai atrair o Na, porque só tem ele, ganha o elétron, vira sódio metálico. Então, no polo negativo vai ter um banho de sódio metálico. Agora, um detalhe importante aí nessa eletrólise. 2 detalhes que eu já comentei e vou voltar. Primeiro, para esse NaCl, que é sólido, ficar líquido, ele precisa atingir o ponto de ebulição, que é muito, o ponto de fusão, desculpa, que é muito alto, é altíssimo. Então já tem um custo muito elevado dessa eletrólise, primeiro custo. Segundo custo, quando o sódio iônico vira sódio metálico, o sódio metálico é é extremamente reativo. Então qualquer espécie próxima dele, ele vai oxidar e vai voltar a ser sódio iônico. Para evitar essa perda de todo o custo, você tem que usar isolantes na obtenção do polo negativo lá, do cátodo. Você vai ter que usar um isolante no cátodo para que esse sódio metálico não entre em contato com nenhuma outra espécie, porque qualquer espécie ele vai reagir de forma violenta, porque ele é extremamente reativo. Isso aumenta o custo da eletrólise. Ok? O polo positivo só vai atrair o íon cloreto. Aí o íon cloreto ganha elétron, vira Cl2. É lógico que você tem aqui o balanceamento. Ou você multiplica tudo por 2, ou bota 1,5 aqui. A escolha é sua. Ele multiplicou por 2, vai ter que multiplicar o de cima também. Agora, produzir o gás cloro, começa a borbulhar gás cloro. E nesse caso, temos um probleminha. Lembra do sódio metálico? Esse gás cloro não pode encontrar com sódio metálico, se volta a ser NaCl. Então, esses compartimentos têm que estar bem isolados. Custo na preparação da eletrólise por causa da fusão, custo no material isolante que suporte essa temperatura para receber o sódio metálico sem fazer contato com o gás cloro, porque gás cloro é mais fácil, como ele é gás, ele pode ir para um outro coletor, você recebe ele num outro coletor.
mas o sódio metálico é complicado, ok? Só para vocês terem uma ideia, sólido metálico nos laboratórios ou são vendidos guardados em querosene, que é uma substância extremamente apolar, e aí ele não faz contato nem com o ar nem com a água, ou é revestido de um material orgânico. Então, antes de a gente usar o sólido metálico, a gente tem que tirar esse material orgânico, aí já reage instantaneamente. Para você ver a capacidade de reação que o sólido metálico tem. E aí, continuando a eletrólise. A reação global seria, eu corto cloreto com cloreto, que sai de lá, e o sódio com o sódio fica, ele vai mostrar aqui o corte que ele faz, NaCl produz sódio metálico e gás cloro. Esse cloreto corta com cloreto, esse sódio com sódio, correto? E aí, porque ele não mostrou a reação anterior. E aí, nesse corte, fica só sódio metálico e gás cloro. Repare que obteve 1 mol de gás cloro para 2 mols de sódio metálico. Isso na estequiometria é importante. Se ele pedir algum cálculo, calcule o volume do gás cloro. Então, para cada 2 mol de sódio, só sai 1 mol de gás cloro, se tiver nas condições, supondo, da CNTP, 22,4 litros de gás cloro. Na CAPT, 25 litros de gás cloro. Em outras condições, vocês aplicam PV igual a NRT. E é isso que a gente vai fazer nos cálculos. Ok? Eu vou parar aqui e continuar.